Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa. Bom, essa semana a gente está entrando no segundo módulo, né? A gente fechou o primeiro módulo e estamos entrando na segunda etapa, né? A matéria já conteúdo do segundo bimestre. E nesse segundo módulo, a gente vai estar falando sobre novos temas, já que mudamos a etapa, né? A partir do capítulo 3. E, bom, em geografia a gente estuda sempre o espaço geográfico. A gente tem aprendido que o espaço geográfico é o objeto principal de estudo da geografia. E dentro desse espaço geográfico, a gente tem as populações que ali estão, os hábitos que essas populações têm e qual o nome que é dado a tudo isso somado, né? Essas populações normalmente estão num território que tem autonomia, que tem independência, que tem uma própria lei. Tudo isso a gente vai estar analisando todas essas questões relacionadas ao espaço geográfico, né? O espaço, quando ele é dividido de acordo com a administração, ele é chamado de um espaço político, né? E dentro dessa visão toda, o espaço que tem maior autonomia é o espaço, o território aí do Estado, daquilo que a gente conhece como país, mas tem uma característica chamada de Estado, que a gente vai ver como se organiza isso, o que se entende por isso, já que às vezes a gente fala sobre Estado, fala sobre nação, fala sobre povo, fala sobre território, mas a gente precisa definir o que é isso dentro do estudo da geografia, ok? Vamos lá para o módulo 2, a partir do capítulo 3, e a gente vai melhorando aí o nosso entendimento sobre isso, para a gente resolver as questões dessa semana, ok? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Se possível, já pega seu livro, abre aí no módulo 2, as primeiras páginas, a gente vai acompanhando aí, você vai marcando o que for necessário. Bom, isso aí então, os temas principais daquilo que a gente vai estudar no módulo 2, né? Povo, cultura, nação. E no capítulo 4, que também está dentro do módulo 2, a gente vai falar sobre desigualdade. Deixa eu ver como está escrito aqui, aumentar um pouquinho. Desigualdades no mundo atual, né? Isso já é da parte do módulo 4. Mas hoje, para estar introduzindo, para estar iniciando aí esse módulo 2, a gente vai lá para a página 358, ok? É 357, mostrando algumas coisas da cultura. Nosso início está aqui na página 358. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. O que a gente quer destacar aí? Aumentar mais ainda a letra. A gente visualizar. A cultura que une uma nação, né? De modo geral, a cultura envolve elementos como língua, a língua que falamos, as receitas culinárias que aprendemos com nossos pais e avós, os objetos fabricados, o estilo dos edifícios construídos, a região adotada e as vestimentas. Desculpa, a religião adotada e as vestimentas. Logicamente que não é que tenha uma única religião num espaço, mas na maior parte das vezes tem uma religião que é a maior daquele determinado espaço, que é a principal, que é a que tem o maior número de adeptos, ok? E as vestimentas, né? Tudo isso forma aí a cultura de um povo, né? E vai estar envolvendo isso aí, a gente vai ver uma outra característica ali embaixo, já. Mas vamos lá. Também fazem parte da nossa cultura outros aspectos do nosso cotidiano, como a música que produzimos e ouvimos, as obras de arte, os livros, os filmes, nosso povo e etc. Tudo isso está envolvendo cultura, né? Cultura é muito mais do que o que as pessoas pensam, cada um tem a sua, cada lugar vai desenvolver a sua cultura, e isso é que marca esse lugar e faz esse lugar ter uma diferença.
que é o que vai dar a quem compõe esse lugar, quem mora nesse lugar, quem habita ali, é que vai dar a identidade cultural. É algo que a gente vai ver também na próxima página. Então vamos lá, segundo parágrafo. Atualmente, nosso planeta abriga uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. E os elementos de cultura variam nos diferentes lugares do mundo. A existência de diferentes religiões, como o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, além da variedade, além da variedade de línguas faladas ao redor do mundo, que retratam parcialmente nossa diversidade cultural. Veja no mapa a seguir as principais línguas faladas no mundo. Vamos baixar aqui para a gente dar uma olhada no mapa. Né? Então, ó, aqui, ó, cada lugar está dividido com uma cor específica e representando as línguas que são faladas nesses lugares. Aqui embaixo tem uma legenda, ó, onde mostra o que significa cada um. Vou marcar aqui para você conseguir acompanhar, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, um exemplo. Aqui pela legenda você vê árabe. É uma língua falada no mundo e abrange um grande espaço aqui, ó. Pela legenda ali você vê, ó, toda essa região fala a língua árabe, ou pelo menos predomina nessa região. O norte da África e o chamado Oriente Médio, ok? A gente tem uma outra aqui, ó, vou ver. Francês. Aqui, ó, vamos ver o francês aqui, ó. Francês. Pega essa região aqui, ó, da França, na Europa, e alguns países aqui africanos, ó. Países esses que foram colonizados pela França, ok? A gente tem, vamos ver aqui a língua portuguesa, né? A gente tem aqui, ó, português. Português é falado no Brasil, né? É uma misturazinha aqui, mas falado no Brasil. E aqui em Portugal, não dá para ver que tá muito pequenininho aqui, mas ó, esse território aqui é de Portugal, a pontinha da Europa ali, né? Então, a gente tem outros países, né, como aqui, por exemplo, ó, também fala essa língua, tem isso é na África, aqui também tem um, aqui que está na Oceania, né, que também fala, mas está bem miudinho, vai dar para a gente ver agora. A gente tem aqui o russo, né, falado aqui no maior país de território no mundo. O maior território que a gente tem é a Rússia. Por aí vai. Então a gente tem diversas línguas, né? Pela legenda embaixo você consegue ver o alemão, o chinês, o espanhol, as línguas nativas, que são línguas de lugares mais isolados, né? Italiano, indonésio, malaio, o inglês, suali está ali embaixo também, a língua do esquimó, e por aí vai. É uma série de línguas, tem o croata aqui, ó, sérvio-croata, tá aqui ó, embaixo do russo. Então tem uma série de línguas que está pelo mundo. Esse tipo de língua é uma das principais marcas que vai fazer aí representar uma determinada cultura, né? A língua é um dos principais elementos de uma cultura. E agora vamos ver aqui embaixo algumas definições, uma definição em relação à cultura que fique mais direta para aquilo que vocês precisam responder aí. Então, ó, a origem da palavra cultura remete ao latim. Nos dicionários, está relacionada à agricultura e ao cultivo. Essa associação vem da ideia do cultivo do conhecimento. Por meio da educação e da transmissão desses elementos entre os indivíduos e gerações. Então, nesse sentido, a cultura representa um conjunto, ó, aqui dá para definir, ó, um conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, normas, produtos, hábitos e crenças que fazem parte do passado histórico compartilhado por uma sociedade ou associado a um determinado grupo humano.
Então, a cultura é esse conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, normas, produtos, hábitos e crenças. Todo esse conjunto forma o que a gente chama de cultura, ok? Então, a cultura não é só de um povo, a cultura não é determinada por um único povo. A cultura é esse conjunto de elementos que está sendo sinalizado aí, e cada povo vai ter a sua cultura, ok? Então, vamos para a próxima página para a gente ver um pouquinho do que é a identidade cultural. Então, a gente tem aí, ó, considera-se que um grupo de pessoas apresenta uma identidade cultural quando compartilha essas mesmas crenças, os hábitos, né, e outros elementos que a gente citou aí como cultural, ok? Essa identidade constitui uma consciência coletiva baseada em laços naturais e no sentimento de pertencimento ao lugar. Então, as pessoas que têm essas marcas, que têm esses mesmos elementos, que fazem parte, que se identificam com esses hábitos, com essas crenças, né, com todos esses elementos que a gente falou aí, elas se sentem pertencentes àquele grupo. Então, elas têm aquela cultura. E aí vai dar base para um outro nome que a gente precisa entender, um outro conceito, que é nação. Então, grupos que compartilham a mesma identidade, ó, grupo que compartilha a mesma identidade cultural, por sua vez, são reconhecidos como uma nação. Então, a gente tem a cultura, que são os elementos, e a gente tem o grupo de pessoas que tem esses elementos em si, que se identificam com esses elementos, que tem a ver com esses hábitos, com essas crenças. Então, esse grupo será chamado de nação, ok? E isso independente do país que está localizado, que aí a gente vai falar sobre território, ok? A nação, ela tem a ver se esse grupo de pessoas tem esses elementos culturais. É uma outra coisa. Normalmente, esses grupos, né, esses elementos culturais, eles fazem parte de um grupo de pessoas que, na maior parte das vezes, estão num território que a gente chama de país. Porém, isso não é uma obrigatoriedade. Nem sempre a nação vai estar só em um país, assim como também um país não vai ter apenas uma nação. Então, aquele grupo de pessoas que tem aquela identidade cultural, ou seja, que tem aqueles elementos, eles vão ser chamados de nação. Porém, essa nação a gente vai diferenciar aí para saber o que tem a ver com o território ou quando não tem a ver exatamente com o território, ok? Vamos lá. Então, vai muito além da questão do território. Lembrando aí que a gente teve um exemplo grande dos judeus, né, que eles ficaram espalhados pelo mundo inteiro e não tinham um país específico. Eles eram uma nação porque tinham os mesmos hábitos, mesma crença, mesmo costume de alimentação, mesmo costume de vestimenta, e mesmo estando espalhados por vários países do mundo, eles sempre formaram uma nação. Hoje eles criaram um país para ser o seu local, né? Criaram o Estado de Israel, e esse território que hoje tem essa referência, principalmente voltada para os judeus, né? Nem todo mundo que mora lá vai declarar exatamente a religião, mas hoje eles estão agrupados ali, a sua maioria. Mas antes eles estavam espalhados e mesmo assim eram uma nação, ok? Vamos lá. Território nacional. O território está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em determinado espaço. Ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Então, o território está relacionado a isso, né? A questão do propriedade e influência que exerce em um determinado espaço refere-se ao domínio desse espaço, né, que pode ser por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Quando tem um indivíduo, um grupo ou uma instituição que tem o poder de domínio, né, que tem um domínio sobre uma determinada parte do espaço, aí esse espaço a gente se refere a ele como um território. Continuando aí, tal propriedade pode ser definida por relações de poder e imposição, por meio de controle exercido por um indivíduo ou grupo sobre determinado território, e também por meio da identidade cultural, ok?
quando essa identidade cultural, né, está relacionada aí quando esse grupo que tem essa identidade cultural tem um domínio sobre esse território, obviamente. Então, segundo parágrafo, podemos considerar o Estado como um conjunto de instituições políticas. Aqui, ó, conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os espaços do território de um povo ou da nação, ok? E sua relação com o mundo. O governo representa uma das instituições do Estado. Então, uma outra coisa que a gente precisa ver aí, né? O território é aquilo a quem é uma parte do espaço que pertence a alguém. O Estado, ele é o conjunto dessas instituições que vão administrar esse território, ok? Então, o Estado, ele é todos esses elementos, todas essas instituições que estão ali foram formadas para administrar aquele espaço, né? Então, a gente chama de país, normalmente é isso. Existe um território que pertence a um grupo de pessoas e que essas pessoas estão ali, ocupam aquele local, eles vão criar esse Estado, ou seja, vão criar várias instituições para que aquele local seja administrado. E uma das instituições que tem é o governo. O governo, ele é aquele grupo de pessoas que vai representar o Estado, ok? Então, vamos seguir. Um território nacional é composto pela área em que o seu Estado exerce a sua soberania, com suas instituições e leis. É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Um exemplo é o território do Brasil, país independente e autônomo, reconhecido internacionalmente. Em um planisfério político, como o mostrado a seguir, podemos observar os continentes divididos em países. A maioria desses países é independente e sua soberania é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ok? Então, olha aí, ok? Isso é um mapa político, né, que está mostrando os locais de acordo com a sua administração, e a gente está vendo vários países aí que são reconhecidos pela Organização Mundial pela Organização das Nações Unidas, né, que é a ONU. Então, esses são alguns dos países aí que estão sinalizados, né, a gente tem aí aproximadamente 200 países, só alguns que estão com o nome aí, só para dar o exemplo, ok? Então, a gente já tem aí o que a gente precisa para responder as nossas questões, né? A gente tem 3 questões que vai ter aí durante essa semana, depois a gente se aprofunda mais nesses detalhes aqui, ok? Até que ponto um território vai, qual a sua fronteira, qual o seu limite, a gente depois se aprofunda mais. Mas vamos lá, a gente tem 3 coisas para responder. Primeira coisa é, o que é cultura? Né? Então, a gente falou lá na página 358, vamos voltar aqui para você acompanhar. Cultura, a gente vai definir com esse trecho que está aí. É o conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, normas, produtos, hábitos, crenças que fazem parte do passado histórico compartilhado por uma sociedade. Se você colocar conjunto de símbolos, ideias, valores, normas, hábitos e crenças de uma sociedade, já está de bom tamanho. E esse é o que a gente precisa aí para identificar, ok? Esse conjunto de símbolos, crenças, hábitos, ideias, essas normas, tudo isso somado, isso aí forma a cultura. E isso tudo onde? Numa sociedade, ok? Então, esse é o primeiro de cultura. O segundo, a gente vai falar sobre nação. Então, a gente falou desses conjuntos aí de elementos que vão estar no meio dessa sociedade, no meio desse grupo. E esse grupo que tem esses elementos, que tem essa identidade cultural, eles são chamados de quê? Nação. Então, o que é nação? Grupos que compartilham uma mesma identidade cultural, ok? Grupos que compartilham a mesma identidade cultural. Ou seja, o grupo que é marcado pela mesma crença, mesma língua, mesmo hábito, mesmas normas, ok? E o próximo é o que é Estado, né? Que também, dos 3 que a gente falou,
são formados por conjunto. O Estado também é formado por conjunto. A diferença é que é um conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam o território de um povo, ok? Então, o conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam o território de um povo, ele é chamado de Estado, ok? Destacado aqui, Estado com letra maiúscula. A gente tem esse Estado que a gente conhece no Brasil, que é uma das partes, né, das divisões políticas que tem no território brasileiro, porém, esse Estado que você está falando aí é o Estado no sentido de poder público, é aquilo que é criado para aquela administração, independente de quem estiver governando, existe um Estado que é formado por essas instituições. Existe o espaço da instituição do poder executivo, poder legislativo, que é formado pelo Congresso, tendo lá Câmara dos Deputados e também o Senado, né? Então, tudo isso são instituições que são criadas para poder ajudar nessa administração. Então, esse conjunto de instituições políticas e administrativas que servem para organizar o território, ele é chamado de Estado e sempre com letra maiúscula, ok? Então, a gente tem aí as 3 respostas. Então, a gente encerra por aqui e a gente volta na próxima aula. Um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima aula.